nos templos e santuários, mas também nos lares e ambientes de trabalho, pois é nele que se centralizam as investidas trevosas e é preciso suportá-las e delas se refazer, persistir e resistir até o final de sua sacrossanta missão. Em conclusão aos adendos retirados de várias mensagens dos mentores de nosso grupo, por médiuns preparados e confiáveis, não guardo dúvidas em afirmar que a escolha de Frei Luís para representá-lo na Terra como líder de seus filhos, como ele nos designa carinhosamente, não poderia ter sido mais acertada. Luís da Rocha Lima reunia em si todas as credenciais para levar a termo a difícil tarefa de organizar um núcleo com a incumbência sagrada de trazer as provas materiais das verdades contidas nas inúmeras obras literárias, psicografadas ou não, componentes do acervo no qual se sustenta a doutrina kardecista espírita cristã. A fé inabalável. Apesar da derrocada incondicional de Torquemada e a neutralização do judeu vingador, as hostes trevosas continuavam a rondar a minicidade do amor. Os videntes iam captando as imagens e municiando o presidente com informações preciosas sobre as tramas urdidas com intenção maldosa de impedir a construção de um abrigo para meninas órfãs e um ambulatório para o atendimento médico e odontológico da população carente da região próxima ao educandário de Frei Luís e dos próprios internos ali residentes. Novamente ressalto que nada a se estranhar nas referências a lutas contra obras de caridade. Todas elas estão sujeitas a esses ataques, pois são planejados e executados pelos inimigos dos que são beneficiados por elas, sejam crianças, idosos ou enfermos. Não nos iludamos, se santos fôssemos, não estaríamos habitando a terra, e sim mundos mais adiantados e felizes. A misericórdia divina nos concede a dádiva do esquecimento durante o período reencarnatório, mas a dívida permanece e é de direito que o credor queira cobrar o que lhe é devido. Portanto, aí estão, pululando à nossa volta. Não os vemos com os olhos da carne, mas nos assediam dia e noite buscando vingança pelas atrocidades que contra eles praticamos no passado. Pudéssemos vislumbrá-los com suas fisionomias horripilantes e certamente enlouqueceríamos. Em 27 de abril de 1979, o médium Eduardo Fructuoso informava. Um cálice aparece tombado esparramando sangue pelo chão. Espíritos encapuçados rondam a boina e são afugentados por cães. Vemos um espírito isolado dentro de uma gruta escavada em um rochedo em alto mar. Um tabuleiro coberto com areia e velas acesas enterradas ao seu redor. Vemos uma cerimônia no plano espiritual em que duas pedras fundamentais são assentadas. Uma refere-se à casa das meninas, a outra ao ambulatório médico. Frei Luís está à frente dos médicos do grupo com a mão esquerda erguida e formando com os dedos o V da vitória. Em 29 de abril de 1979. Pescadores lançam redes em águas muito escuras e de lá removem espírito que se debate muito. Um espírito coberto por um manto e um capuz negro foge dos jatos de luz que uma entidade de túnica branca lhe envia. Telas com cenas terríveis são mostradas a alguns membros do grupo, que se recusam a olhá-las e tapam os olhos com as mãos. Como se vê, as visões precediam as fotografias. Assim também aconteceria com os espíritos animalizados, aumentando ainda mais a autenticidade do fenômeno que deve ser analisado. Nunca há demais insistir, no seu conjunto, e não somente sob o aspecto da imagem. Visões, dificuldades materiais atingindo a obra, enfermidades acometendo dirigentes e médiuns, comportamentos e atitudes incomuns por parte de outros componentes, mensagens dos espíritos amigos, ameaças e ataques físicos dos inimigos e, como epílogo, as fotografias das entidades materializadas. Tudo acontecendo em curto período de tempo e retornando à normalidade como por encanto logo após cada foto ter sido obtida. Em 1º de maio de 1979, apesar das grandes dificuldades materiais e espirituais,
Rocha Lima inaugurava não só o moderno laboratório de análises clínicas Amélia Piccolotto, como também a cozinha central e o refeitório Jaime Hollenberg de Lima, para as crianças do educandário, ambas as construções sendo batizadas com os nomes de grandes beneméritos da instituição no passado e, desassombradamente, demonstrando inabalável confiança em Frei Luiz, lançava as pedras fundamentais do lar das meninas e do ambulatório médico, que viriam a se tornar, em pouco tempo, também uma realidade. O Verdugo se manifesta. Em 1º de junho de 1979, como um prenúncio da espiritualidade ao grande esforço de todos, o padre Isabel, incorporado ao médium Ivan, anuncia a 3ª fotografia de um espírito decaído. Alguns dias mais tarde, precisamente em 06 de junho do mesmo ano, em presença de Rocha Lima e de seu colaborador direto Otílio Kropf de Carvalho, munidos de um gravador, manifestava-se o espírito de um carrasco. Ivan recebe o impacto da incorporação da infeliz entidade. Previamente informado por Isabel, Rocha Lima pronuncia seu nome. Alfredo. Ao ouvi-lo, o espírito, denotando desconhecimento completo de sua desencarnação, provavelmente ocorrida há séculos, leva o dedo à boca em característica rogativa de silêncio e diz: quem revelou meu segredo? Quem me denunciou? Foi meu parente? Foi algum membro de minha família? Na gravação arquivada por Rocha Lima, após essas indagações segue-se uma breve pausa e então Alfredo faz uma acusação surpreendente. Vocês dois foram juízes e me mandavam muitos inocentes sem julgamento. São culpados também. Vocês dois serão mortos e eu serei morto. Como ousam pronunciar meu nome em voz alta? Padre Alfredo. Tenho orgulho de minha profissão, sou um executor da justiça divina e assim continuarei sem desfalecimento. Segue-se a mesma ameaça, repetidamente. Quem viu meu rosto? Através deste capuz estou encoberto e resguardado. Neste momento Rocha Lima intervém. Nada existe para permanecer oculto. Mas a ideia fixa continua a cegar o obsessor. Só procedo assim, firo e castigo, mato ocultamente e ninguém me conhece. O seguir, na gravação, ouvem-se gemidos, que posteriormente, lendo as anotações do presidente, vinha a saber serem decorrentes de dores à altura do coração, asfixia e sensações de compressão na garganta. Alfredo passa então a vislumbrar e descrever a multidão de suas vítimas. Rocha Lima o induz ao sono magnético, mas ele se recusa e diz que o sofrimento impede de adormecer. Os sintomas se relacionavam com a forma pela qual fez desencarnar os infelizes que lhe eram entregues. E continua. Vocês me meteram naquela câmara escura. Segue-se então nova tentativa de doutrinação por parte do presidente e o carrasco retruca. Quero tirar o capuz, mas não consigo, está como que colado a mim. Rocha Lima tenta tranquilizá-lo dizendo: vai conseguir removê-lo para não continuar vivendo na mentira, na traição, na intriga e na calúnia. Mostre sua máscara como ela é. A essas últimas palavras Alfredo parece tocado. Regride e demonstra humildade. Quer evadir-se morto de vergonha. Leva as mãos à garganta denotando profunda angústia. Esconde o rosto em desespero e abandona o médium que desperta do trânsito tossindo de forma incoercível. Isabel retoma o sensitivo e traz elucidações importantes sobre os novos adversários da luz. Graças a Deus, Alfredo foi levado aos sanatórios espirituais. Sua falange é numerosa e uma grande caridade foi feita. Sua mãe Maria da Paz muito ajudou e Frei Luiz esteve presente. Este irmão será fotografado na reunião do dia 6 de julho de 1979 e vocês o verão com seu capuz. É preciso orar muito por ele. Na próxima reunião de domingo você deverá explanar sobre os carrascos. Seus rostos estavam sempre ocultos em público e sua identidade era um segredo de família, como eles próprios dizem.
Sentiam orgulho e vaidade quando exerciam sua profissão, muitas vezes herdada por gerações. O seio familiar ocultava o grande segredo. Esse espírito era exímio orador da palavra de Deus e simultaneamente carrasco profissional. Falanges e mais falanges o acompanhavam. Quando for fotografado já estará um pouco modificado. Ajudaremos para que se apresente em sua forma característica. Neste ponto, Zabel compara a materialização de Alfredo com Torquemada. Assim como aconteceu com Torquemada, esses espíritos podem materializar uma máscara ou capuz para ocultar seus rostos. Assim o faziam para se esconder também de suas vítimas e por trás delas estava a covardia e a vingança e por prazer matavam. Em alguns casos essas máscaras se fixam de tal forma no seu duplo etérico e ao perispírito do carrasco que eles não conseguem mais removê-las. Ouçam as palavras de Frei Luís. Muita coisa ainda vai acontecer nesse grupo. Ninguém cria nada. O único que cria é Deus. Ao término de sua preleção, Zabel imprime mais firmeza em sua voz e acrescenta: tudo deverá ser revistado previamente no dia da fotografia. O médium, a cabine e todo o santuário de Antigoécia. As palavras de Zabel são de extrema importância para esse estudo. Segundo o mentor, o espírito que devota a sua existência carnal ao mal pode carregar impresso ao seu envoltório perispiritual as marcas de sua conduta equivocada. André Luiz nos fala de uma entidade que em sua última encarnação praticara abortos criminosos e ele a vira em triste situação, com seu corpo coberto por pontos negros. Cada estigma daqueles correspondia a uma criança assassinada. Em nosso caso, Alfredo não conseguia remover de si a roupagem característica de sua terrífica profissão e caso fosse possível fotografá-lo materializado pela ectoplasmia, certamente seu corpo apareceria envolto em vestes negras e sua cabeça por um capuz da mesma cor. Foi exatamente o que aconteceu. Outra informação preciosa de Zabel foi a de que o espírito, mesmo decaído, sabe como manipular o ectoplasma e moldar sobre si mesmo disfarces que escondem seu semblante, o que confirma que tal ardil pode ter sido engendrado por Torquemada por ocasião de sua fotografia. O carrasco é fotografado. O mês de junho correu célere e a sexta-feira, dia 6 de julho de 1979 chegou. Ao final da tarde, o pequeno grupo de participantes de ambos os sexos subiu novamente a montanha sagrada. Compenetrados e conscientes da responsabilidade, caminharam juntos até que a trilha estreita da mata os obrigasse a prosseguir em fila única. No comando ia novamente o almirante Carlos Melo. Ivan, logo atrás, trajava uma simples roupa azul clara de tecido confeccionado com fibras naturais semelhante a um pijama sem bolsos. Nada portava nas mãos. A marcha se desenvolveu sem acidentes até adentrarem ao santuário. Em ali chegando, Carlos Melo designou 2 componentes para vistoriarem todo o interior do recinto, com especial atenção para a cabine mediúnica, o cubículo concentrador da energia ectoplasmática necessária à materialização dos espíritos. O seguir, revistaram cuidadosamente o médium antes de introduzi-lo na câmara, onde o mesmo se acomodou no leito ali existente. As pesadas cortinas foram cerradas e instalado fio de cobre isolante em torno do pequeno gabinete que abrigava Ivan. Tudo estando em ordem, cada membro do grupo ocupou seu respectivo assento, formando um semicírculo diante da cabine. Luiz Manso, o fotógrafo, postou-se estrategicamente à frente das cortinas, com seu equipamento testado e preparado. A uma ordem do dirigente dos trabalhos as luzes foram apagadas e a Ave Maria tocada em surdina. Proferida a prece de abertura, a pequena assembleia entrou em profunda concentração. Era possível escutar o balbuciar das preces dos presentes, todos tomados por intensa expectativa. Os fenômenos tipológicos não se fizeram esperar. Ruídos fracos e violentos partidos da cabine são ouvidos. Melo alteia a voz e intensifica as orações. De repente o recinto mergulha em silêncio sepulcral,
seguindo 100 segundos o sinal convencionado para o disparo da máquina de Manso. Um intenso clarão cruza as trevas, mas sem duração suficiente para permitir a visualização de algum detalhe. A assistência permanece mais alguns minutos em preces até que, novamente oriundo da cabine, vem o sinal de encerramento da reunião. No testemunho tomado aos participantes pouco a acrescentar ao que foi descrito, nada conseguiram perceber na escuridão do ambiente, mas confirmaram que a vistoria do santuário, da cabine mediúnica e do médium foi das mais rigorosas e nada foi encontrado. Restava aguardar o resultado do trabalho de Luiz Manso. Mesmo sem participar diretamente do encontro, eu já tudo acompanhava. 5 dias após a memorável sessão, visitei Luiz da Rocha Lima em sua sala na fábrica Vichoide, ávido por notícias acerca das imagens obtidas. O presidente já estava de posse das fotos e retirou da gaveta de sua mesa o envelope que as continha. Antes, porém, de me mostrar o conteúdo, advertiu-me seriamente a não fixar meus olhos no olhar da entidade, pois mesmo em fotografia o magnetismo negativo de seu olhar era capaz de causar malefícios. A foto mostra um sinistro ser a porta da cabine. Sua cabeça está encoberta por um extenso capuz negro em forma de cone, que se estende ao abdômen caindo além da cintura anteriormente e se dispondo como uma capa sobre os ombros e dorso da entidade. 2 enormes orifícios permitem a visualização de seus olhos. O resto do corpo está envolta por alguma espécie de túnica, também de tecido escuro e quadriculado ao estilo escocês, aparentemente mais espesso do que o pano que constitui o capuz. A túnica estrangula-se à altura da cintura por outra peça de tecido claro enrolado sobre si mesmo, constituindo uma espécie de cordel que se afila à esquerda do ser como um cadarço. Ambos os braços por baixo da túnica parecem estar cruzados para as costas, como se o carrasco os trouxesse manietados. Mas o detalhe mais impressionante da figura inegavelmente são os olhos da criatura. Mostram-se regalados por baixo de sobrancelhas espessas e fixam-se ao objetivo da câmara com um ar espantosamente assustado, nada agradável de contemplar. Ao ver aquele ser, imediatamente compreendi a recomendação de Rocha Lima para que não me fixassem seu olhar, capaz de causar danos mesmo quando em imagens. A história agora se torna mais difícil de ser contestada. Os cuidados de vistoria foram redobrados. O santuário, a cabine e o próprio médium vasculhados e nada se encontrou. O gabinete mediúnico é um cubículo que mal abriga um leito rude contornado por um fio de cobre esticado meio metro do chão e uma fileira de cadeiras em semicírculo com pessoas nelas sentadas bem próximas à cabine. Se os presentes foram unânimes em confirmar que nada poderia ter sido introduzido na cabine sem que fosse percebido, de onde surgiu todo aquele estranho e pesado vestuário. Por mais que eu tente concatenar respostas, conhecendo a honestidade das testemunhas participantes do episódio como conheço, e tendo presenciado inúmeros outros fenômenos de transporte ao longo de quase 4 décadas, sou obrigado a aceitar que estou novamente diante de uma incrível materialização de um vestuário inteiro cobrindo um ser também corporificado no nosso meio ambiente terreno, proveniente de outro plano de existência denominado pelas religiões de espiritual, à custa de uma misteriosa energia dita ectoplasmática, extraída principalmente de um sensitivo cognominado médium de efeitos físicos. O vestuário materializado. A história das materializações de espíritos é pródiga em descrever e fotografar seus complexos vestuários, geralmente acompanhando a moda da época da última encarnação da entidade, seus costumes regionais e raciais ou ainda sua profissão. Gustave Geley, em experimentos como o médium Franek Kluski sob as mais rigorosas condições de controle, nas quais o médium era vestido com roupa especial, com os punhos e as pernas amarradas e ligado aos assistentes por fios resistentes, conseguiu admiráveis fotografias de espíritos materializados, inclusive a de um oficial militar completamente fardado em que nem as peculiaridades dos barretes,
Botões dourados e cordões das botas faltaram. Katia King sempre se materializava trajando um gracioso vestido branco que lhe deixava exposto o belo rosto e os braços, e do qual uma assistente de William Crookes conseguiu reter uma pequena amostra do pano. O estranho retalho foi enviado à firma Weil James, especializada em tecidos, a fim de que se conseguisse uma peça semelhante, sem informar naturalmente a origem da amostra. A firma nada possuía que se assemelhasse àquele misterioso fragmento, porém pesquisou pericialmente a fundo a origem do material. Após algum tempo, os peritos informaram que se tratava de um tecido fabricado na China. Crookes concluiu que as entidades que assessoravam Katia tinham promovido um transporte físico ou, em outras palavras, desmaterializaram um objeto de um local e o rematerializaram em outro. O espírito guia da médium americana Ethel Post Parrish sempre se materializava com uma vistosa roupagem de princesa indígena, não somente a roupa, mas também um belo cocar de penas brancas. Em nossas reuniões no grupo de Frei Luiz, em algumas ocasiões, conseguimos identificar a origem e a identidade do espírito materializado por meio de suas vestes. Médicos trajam impecáveis jalecos brancos com gorro e máscaras antissépticas. Árabes e hindus mostram-se com largos lenços ou turbantes sobre a cabeça. Freiras e monjas com seus hábitos costumeiros e característicos. Eu mesmo já testemunhei a chegada ao recinto de um espírito denominado Irmão Gigante completamente materializado que, diante de mim e sob leve luminescência, me permitiu entrever não somente a compleição avantajada de seu corpo, como também a tanga simples que usava com um grosso laço a lhe pender da cintura. Quando as condições da psicosfera reinante permitem, mais de uma entidade se materializa na mesma sessão, com a roupagem completamente diversa das demais, praticamente anulando qualquer possibilidade de fraude devido à rapidez com que as substituições ocorrem. O resgate. Zabel informara que Alfredo dera o primeiro passo para o seu resgate, o arrependimento. A partir daí passaria por um período mais ou menos longo de recuperação e aguardaria então nova oportunidade reencarnatória no planeta das lágrimas. A teia divina provavelmente o aproximaria de alguns dos muitos inimigos que adquirira com o seu comportamento equivocado, a fim de tentar a reconciliação. Em seu auxílio, Frei Luiz enviaria outros espíritos que, mesmo por ele também prejudicados, encontraram em seus corações forças renovadoras para o perdão. É certo também que muitos desafetos continuariam a persegui-lo do plano espiritual e dele, e só dele, dependeria a mudança vibratória dos propósitos de vingança daqueles. Seu comportamento, suas palavras e até seus pensamentos estariam permanentemente sob a vigilância de seus inimigos encarnados e desencarnados. É nesses cenários dramáticos, que duram por vezes milênios, que encontramos a explicação para as terríveis expiações suportadas com estoicismo. Vidas quase inteiras amarradas ao suplício de uma paralisia, sem meios para atender às menores necessidades. Criaturas arrojadas por toda a vida à estreiteza dos asilos e dos cárceres, sem apoio moral, sem mãos amigas, sem uma palavra de alento. Jovens renunciando às naturais expansões da idade para cuidar de pais anciãos e irmãos menores lançados à orfandade suportando a carga, às vezes enorme, de um futuro enegrecido pela ingratidão. Homens e mulheres alojados em lugares estranhos, padecendo sob o guante de doenças horríveis e contagiosas. Mães amoráveis assoladas pela indiferença dos filhos, abandonadas na velhice e mendigando a caridade pública por uma lasca de pão. Seres privados da visão, da audição, da fala e dos membros absolutamente sem esperança porque desconhecem, por ignorância das coisas do espírito, a infinita bondade divina, o que mais aumenta o seu sofrimento. A paz interior. Este é o título de um manuscrito deixado pelo presidente junto com os documentos referentes à fotografia de Alfredo. É nos anais do martírio que se acham os maiores exemplos de imperturbabilidade espiritual.
Tal pensamento foi deixado por uma pobre huguenote perseguida e aprisionada durante o reinado de Luís XVI. A passagem da tensão do espírito inquieto sob o sentimento penoso da responsabilidade, a igualdade da alma, a aceitação alegre dos acontecimentos e finalmente a paz interior, é sem dúvida a mais admirável das intensas revoluções íntimas, onde o foco central da energia pessoal bruscamente se desloca, e o que há de mais maravilhoso é que a transformação se realiza sem esforço. Como se deixássemos cair um pesado fardo de nossas espáduas fatigadas. Uma espécie de sensação de abandono parece ser o traço mais característico da atitude religiosa, no entanto, ela é distinta da atitude puramente moral. Este movimento da alma tem precedido todas as teologias e não depende de nenhuma concepção filosófica. O estoicismo e a psicoterapia médica a ele dão tanta importância quanto o cristianismo tradicional, e isso não é apenas credo especulativo rezando que outros não possam fazer o mesmo. Os cristãos que possuem o dom de se abandonar entre as mãos de Deus não têm mais ansiedade pelo futuro, nem inquietude pelo presente. Santa Catarina de Gênova não tomava conhecimento de suas visões, senão quando elas via sucessivamente se produzir a seus olhos. De momento em momento. Para sua alma o momento divino era o momento presente. A alma hipersensível e santa se torna extremamente sensível às discordâncias e às contradições interiores. A incoerência e a confusão se lhe tornam intoleráveis. É preciso que a vida e a atividade do espírito sejam inteiramente postas de acordo com a emoção espiritual que nela é dominante. O que não é espiritual pode manchar a brancura da alma e ela o rejeita para longe. A exaltação da sensibilidade moral se acrescenta o desejo de santificar tudo que não é digno de Deus. Esse ardor espiritual pode dominar a alma a tal ponto que a pureza pode ser adquirida em um instante. O cura d'Ars, num belo exemplo de ascetismo otimista, exclamou: não há senão uma maneira de se entregar a Deus. E a de se dar inteiramente sem nada a guardar para si. O pouco que se guarda só serve para embaraçar e fazer sofrer. É possível a criatura se entender diretamente com o Criador, sem a necessidade de intermediação de doutrinas teológicas. Um ministro puritano da Nova Inglaterra, Cotton Mather, tido como pedante e grotesco, deu um dos mais simples e tocantes exemplos de fé ao narrar a morte de sua esposa. Quando via que sacrifício o Senhor me chamava, procurei fazê-la voltar à sua glória, à sua graça e ao seu divino socorro. 2 horas antes de minha esposa dar um último suspiro, me pus de joelhos diante de seu leito e tomei sua quente mão entre as minhas. A mão da criatura que eu mais amava no mundo. Mantendo-a entre as minhas, solenemente, de todo o coração eu a entreguei ao meu Senhor. E como sinal de intensa resignação à vontade de Deus, docemente eu me afastei dela e depositei com toda a ternura sobre o leito aquela preciosa mão, tomando a resolução de não mais a tocar. Foi a ação mais penosa e talvez mais corajosa que eu tenha jamais realizado. 22. O médico decaído. Um dos argumentos que sempre utilizo para diminuir o ceticismo de alguém acerca da veracidade das materializações ocorridas no grupo de Frei Luís é indagar ao candidato a iniciado o porquê de pessoas experimentadas na vida, detentoras de cargos públicos e privados de grande responsabilidade, com um nome a zelar, pais e mães de família de nível sociocultural elevado e mentalmente sãs, se embrenhariam semanalmente aos sábados, ao raiar do dia, no seio de uma floresta fechada no alto de uma montanha. Muito mais lógico e salutar seria que tais pessoas aproveitassem um dia tradicionalmente destinado ao descanso para o gozarem a companhia de seus entes queridos, na segurança do próprio lar ou ambientes de lazer. Mas não o fazem. Preferem espontaneamente, com sorrisos nos lábios e alegria no coração, se reunirem em um santuário oculto por densa mata, indiferentes às intempéries do tempo, e ali permanecem por algumas horas em meditação, leituras e preces. Lado a lado estão operários, professores, legisladores,
engenheiros, médicos e outros componentes de várias outras vertentes profissionais. Não há distinção de raça, cor ou classe, muito menos interesses materiais. A razão é clara: algo de muito importante para essas pessoas ali deve existir. E existe, o portal de comunicação com o mundo dos espíritos, para onde um dia todos iremos. Alguns de nós, como eu próprio, ali estamos há décadas, e o nosso contagiante entusiasmo com as revelações surgidas a cada confronto com a realidade da vida tende a aumentar a cada dia. O cerne de tão singular agrupamento foi, há tempos, cuidadosamente treinado por Rocha Lima para constituir uma paliçada protetora em torno dos médiuns de efeitos físicos. Do núcleo central, o líder selecionava, sob orientação dos mentores espirituais, um pugilo dos mais experientes e confiáveis para acompanhar os sensitivos, não somente as sessões de fotografias, como também nas reuniões para atendimento a enfermos graves por médicos espirituais materializados. Conhecedor profundo da ciência da ectoplasmia, sabia como poucos a importância de garantir-se a ambiência mental favorável para alcançar os bons resultados. Em determinados mosteiros tibetanos, em que os fenômenos ectoplasmáticos eram conhecidos e cultivados há várias gerações, a escolha dos assistentes para participação nas secretíssimas reuniões de materializações era feita entre milhares de monges, e somente de 10 a 30 indivíduos eram considerados aptos, após uma rigorosíssima seleção, a ingressarem no recinto sagrado das manifestações em que as instruções dos mentores espirituais lhes eram transmitidas. Ranieri define como número ideal para uma perfeita ambiência mental apenas 13 componentes, acima do que a heterogeneidade de pensamentos muito dificulta a formação da cúpula vibratória necessária à ocorrência dos fenômenos com a devida segurança para o médium. Vários outros pesquisadores chamam atenção para a necessidade de um reduzido número de participantes para tais encontros. No entanto, em nosso grupo, o nível de consciência da responsabilidade individual de cada um é tamanha, graças à férrea disciplina implantada por Rocha Lima, que até hoje persiste, que não é raro o comparecimento de até 80 pessoas à mesma reunião. O que me parece um fato inédito em toda a história mundial da ectoplasmia e dos fenômenos físicos. Pessoalmente acredito que a época das grandes transformações morais pelas quais inevitavelmente passará a humanidade se aproxima neste milênio, encontrando-se aí a justificativa para que um elevado contingente de pessoas trave contato com essas experiências que calam fundo na alma, obrigando-nos à reflexão acerca da conduta que temos adotado perante nosso semelhante, que fatalmente encontraremos do outro lado do véu. Em sua obra Ectoplasmie et clairvoyance, Gustave Gillet ressalta o seguinte: que os pensamentos dos presentes têm uma grande repercussão sobre a intensidade dos fenômenos. É, pois, exigida a passividade mental dos assistentes. A intensidade dos fenômenos, sendo essencialmente variável, segundo o estado de espírito do médium e dos assistentes, é recomendável cercá-lo de uma ambiência favorável, marcada pela mais franca simpatia. É conveniente cercá-lo de colaboradores sérios, cuja pureza de intenção seja indiscutível. Uma atitude hostil é ultrajante para o médium e causa enfraquecimento do fenômeno em virtude da agitação emocional nele provocada. Adotar uma atitude contrária à boa marcha da sessão seria entregar o médium às forças ocultas mistificadoras ou francamente perversas. Outro sim, convém notar que o médium é sugestionável e que os pensamentos dos assistentes podem perturbar as manifestações, desorientá-las e influenciar desfavoravelmente o médium na cabine. Com o fito de neutralizar esses pensamentos, em certos grupos recorre-se à prece, que é um apelo às forças superiores. A boa vontade do médium secunda aos espíritos na impulsão dada aos fluidos, e a boa vontade dos assistentes deve se traduzir por um apelo intenso às forças espirituais superiores e não um desejo vivo de obter uma manifestação pessoal, o que poderia, visto a falta de harmonia criada por este estado mental,
paralisar as manifestações em curso, ainda em relação ao devido preparo aos que participam de reuniões de ectoplasmia. É oportuna a leitura dos trechos a seguir extraídos do livro Missionários da Luz. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior, sonhais com conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas, entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Preparação: sem os valores da preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor, e sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis logicamente os irresponsáveis. Pag. 101. A paixão pelo fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Pag. 102. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materializações efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de cooperadores de nosso plano. Pag. 107. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o espírito é tudo. Pag. 108. Perigos. Todo perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando dispositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Pag. 109 a 110. Nesses fenômenos, André, os fatores morais constituem fator decisivo de organização. Não estamos diante de mecanismo de menor esforço, e, sim, ante manifestações da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Pag. 116. Nunca é demais lembrar que o ectoplasma é uma energia neutra e assim como a própria matéria, pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal. O mesmo ferro moldado na fabricação de instrumentos cirúrgicos destinados ao alívio das dores e cura de inúmeras enfermidades pode ser desvirtuado para a produção de armas que ferem e matam. A mesma energia nuclear que cede suas radiações para a eliminação de tumores malignos pode prestar-se ao fabrico da apocalíptica bomba atômica, e o ectoplasma, fonte energética sublime e base da atuação dos espíritos de luz sobre a matéria de nosso mundo com fins elevados, é a mesma força de que se valem os magos negros para gerar as feridas hiperfísicas e os fenômenos de parapirogenia. Portanto, todo cuidado é pouco, principalmente para os dirigentes e os médiuns. Daí o rigor na escolha dos colaboradores encarnados. O próprio pensamento deve ser vigiado, assim como as palavras e as ações. Alguns participantes, quando as coisas não acontecem como eles querem, indisciplinam-se, fogem da obediência e, pela invigilância, se entregam ao amor próprio que consideram ferido. Esquecem que Deus não irá a eles e sim eles terão de ir a Deus. Recorrer ao médium às ocultas de um presidente é fazer o jogo das trevas, e o sensitivo, por sua vez, deve ter o máximo cuidado com essas solicitações soturnas oriundas da desobediência, indisciplina e falta de educação espiritual e que podem trazer sérios riscos à sua integridade físico-espiritual. Aos médiuns é recomendado sempre estudo, disciplina e humildade. Ferocidade espiritual. Os meses de julho e agosto de 1979 foram particularmente marcados por ferozes investidas das forças ignaras ao grupo de Frei Luís. Vários segmentos da instituição, assim como médiuns individualmente, suportaram severos ataques, inclusive com sérias ameaças à integridade física dos principais sensitivos.
Problemas ligados à sexualidade surgiam seguidamente envolvendo os meninos e as meninas internos do educandário e, se não bastassem tantas preocupações, uma parcela dissidente de membros se afastara e, ligados agora ao baixo espiritismo, procuravam atrair outros membros do grupo. Estranho como possa parecer, tudo acontecia de forma simultânea, como se de repente tivéssemos que enfrentar inimigos diferentes atuando em várias frentes de ataque, porém perfeitamente coordenados entre si, obrigando o presidente e seus colaboradores mais diretos a se desdobrarem em medidas neutralizantes e defensivas. O médium vidente Eduardo Fructuoso municiava seguidamente Rocha Lima com informações preciosas acerca dos movimentos e da estratégia das hostes decaídas, enquanto as entidades amigas atraíam os líderes agressores levando-os a sofrer o choque da matéria com corporações compulsórias através do médium Ivan de Castro, seguidas de enérgicas doutrinações oratórias proferidas pelo presidente. Tais admoestações não podem ser feitas diretamente pelos espíritos elevados aos decaídos porque se acham em padrões vibratórios diferentes. A voz de um Frei Luís ou de um Padre Isabel não é percebida por eles. Quando incorporados em um médium, porém, essas entidades devotadas ao mal por ignorância podem ser doutrinadas por alguém encanado, no caso o presidente Luís da Rocha Lima, intuído pelos mentores sobre o que dizer. Entre os dias 7 de julho e 5 de agosto de 1979, Rocha Lima deixou arquivadas em perfeita ordem cronológica as seguintes vidências captadas por Eduardo. Um papel manuscrito é colocado sobre a mesa de reuniões e nos é mostrado um título, A Revolta. Grande falange de espíritos endurecidos aplaude um líder trevoso que sorri envaidecido. Seu rosto lembra uma fera. Não percebem, no entanto, que estão cercados por soldados de túnica azul e capacetes dourados. Membros do grupo se deixam arrastar por espíritos obsessores que os desviam do caminho do centro. Muitos espíritos decaídos são vistos enrodilhados aos pares revolvendo-se no chão lamacento de uma escura caverna. Bando de obsessores vestindo roupas berrantes, parecendo homossexuais, aparecem enfurecidos destruindo e quebrando tudo que encontram à sua frente. São afastados com jatos de um líquido parecendo água e caem enfraquecidos, sendo então aprisionados. Decaído enfeitado com vários colares acha-se aprisionado em uma cela. Seu rosto lembra as feições de um lobo. Está vigiado por guardas de túnica azul e capacete dourado. Espíritos femininos são arrastados pelos cabelos por carcereiros que levam essas irmãs para um antro escuro. Outros são trazidos manietados com os olhos vendados e as bocas amordaçadas. Decaídos, vítimas de vícios diversos são afastados das crianças e trazidos para a nossa reunião por entidades religiosas. No dia 9 de julho de 1979, enquanto escrevia seu grande livro Memórias de um Presidente de Trabalhos, Rocha Lima foi surpreendido pelo telefonema do médium Gilberto Arruda, que lhe narrou uma séria ocorrência que transcrevo com as próprias palavras de Rocha Lima. Quinta-feira, 9 de julho de 1979. Estando no laboratório escrevendo o livro Memórias de um Presidente de Trabalhos, fui chamado por Gilberto ao telefone. Estava desnorteado, chorando e lamentando-se por não saber por que aquilo acontecera com ele que não fazia mal a ninguém. Após controlar-se, relatou que estando à porta de sua oficina com outras 3 pessoas, quase foi atingido por um disparo de arma de fogo provindo do interior de um veículo que passava em alta velocidade. A bala passando próximo à sua cabeça, foi alojar-se em uma das paredes internas da oficina, sendo constatado posteriormente ser de calibre 45. Invoquei imediatamente os protetores do médium, o preto velho pai João e Frederic von Stein, que conseguiram acalmá-lo definitivamente. Ao meu lado achava-se Antônio Piccolotto, que tudo presenciou. Luís da Rocha Lima. A seguir apresentou-se ao laboratório médium Ivan de Castro,
através de quem o padre Isabel informou que o atentado fora provocado por espíritos de terroristas que, utilizando o próprio ectoplasma de Gilberto, haviam produzido o projétil e o arremessado com o ruído característico de um disparo de arma de fogo e arremessado a bala contra a cabeça do médium. Tudo isso visando a perturbar a mente do sensitivo, causando-lhe medo e preocupações, pois dali a 3 dias serviria como aparelho mediúnico ao médico Frederick von Stein, que procederia uma delicada intervenção no cérebro da esposa do presidente, a senhora Astéria da Rocha Lima, que fora acometida por um derrame cerebral. Pelo que se apreende do relato deixado escrito por Rocha Lima, parece ter ocorrido outro perigoso fenômeno de ectoplasmia. As 3 testemunhas que acompanhavam Gilberto ouviram também o estampido e constataram a existência do projétil cravado na parede da oficina. Uma dessas era major do exército e confirmou o calibre da bala. O infanticida. Das comunicações mediúnicas daqueles dias, um nome surgia como líder das novas forças agressoras, Cônego Viriato M. urgia que fosse atraído para difícil, porém necessária, doutrinação e, se possível, seria fotografado. Por estranha coincidência, na véspera do atentado hiperfísico sofrido por Gilberto, precisamente no dia 8 de julho de 1979, Ivan foi encontrado por Rocha Lima e seus colaboradores completamente mediunizado na casa de Felipe. O presidente, tendo percebido que uma entidade obsessora o tomara, postou-se diante do quadro de Rita de Cássia que ali existia e entrou em preces pedindo proteção para si, para o médium e para sua esposa Astéria, hemiplégica em decorrência do derrame sofrido. Subitamente, uma voz cavernosa, completamente diferente da de Ivan, se ouviu. Como exemplo das outras doutrinações, Rocha Lima tudo gravou e graças a esse registro magnético, encontrado arquivado com a respectiva documentação de cada entidade a ser fotografada, foi possível acompanhar todo o diálogo entre o presidente e o novo contendor, e que agora transcrevo parcialmente. Estou me preparando para operar sua esposa. Esta grande oportunidade me foi oferecida e eu farei essa operação. Minha equipe me auxiliará, pois estou acostumado a com ela trabalhar. Segue-se um período de silêncio e a entidade continua demonstrando segurança e orgulho no que diz. Escreva e assine dando-me autorização para realizá-la, mas só admitirei que meu pessoal participe. Informaram-me que você tem um médico alemão trabalhando aqui, Frederick von Stein. Sua mulher ficará curada e você me agradecerá. Eu peço sua ajuda. Dê-me essa grande oportunidade. R. Lima, mas eu preciso saber seu nome. Romualdo, seu criado. Mas não precisa me dar o título de doutor. Sou um neurocirurgião, porém nunca executei esse tipo de intervenção. Mas não se preocupe porque eu não me servirei de sua esposa como cobaia. O que o alemão quer fazer é reativar células preguiçosas e enxertar outras novas. Eu já o assisti dando aula, mas isso não funcionará. Nós o afastaremos, assim como seu auxiliar com cara de alemão e nome brasileiro, o médium Gilberto Arruda. Ele não deve vir aqui. Somente minha equipe. Confesso que sou vaidoso e não consinto que outros assistam minhas cirurgias. Eu sei que você quer sua mulher curada, andando perfeitamente, e o meu sonho é ver meu nome lá no alto. Não quero dinheiro, pois sou riquíssimo. Não quero nada. R. Lima, mas para dar minha autorização para uma operação de tamanha responsabilidade eu preciso saber em que hospitais você já atuou. Eu vou me abrir com você e falar com franqueza. Eu fui expulso. Trabalhei em diversos hospitais, mas fui perseguido pelos outros que me invejavam e acabei não ganhando o suficiente para sustentar minha família. Deixei essas operações porque descobri coisa mais rendosa no campo mesmo de minha profissão. Praticar o aborto em mães que não queriam ter filhos. Então enriqueci e com tanto dinheiro nunca mais fui pisado pelos outros e nada me faltou. Mas agora eu quero voltar a ser o que eu era,
um neurocirurgião. Soube dessa operação e agora quero cooperar. Não posso perder essa oportunidade. R. Lima, diga-me seu nome completo. Romualdo Dr. O médico dá o seu nome completo. Fui criado em um orfanato. Minha mãe era uma prostituta e meu pai um ladrão. Formei-me em medicina com esforço próprio. Não posso lhe dar meu endereço porque sou visado pela polícia. Agora que estou rico, desejo fama e você me ajudará com uma grande propaganda. Está evidente que as palavras do médico denotam uma completa ignorância de seu estado atual de desencanado. Fala-lhe dinheiro e fama, demonstra receio de ser preso pela polícia, nega fornecer seu endereço e pensa em praticar uma cirurgia como se encanado ainda estivesse. É comum o aproveitamento dessas entidades cegas e perturbadas por outras mais cônscias inteligentes para conseguir seus maléficos intentos contra os que desejam destruir. Rocha Lima, nesse momento, observa, comenta e grava seu comentário sobre a fisionomia do médium, que se transforma. Sua face dá lugar a uma carantonha e sua boca se abre em uma gargalhada tétrica de alegria e satisfação mórbida. Romualdo, em sua imaginação, achava que com autorização para a cirurgia em astéria seu nome iria para as primeiras páginas dos jornais e, esfregando as mãos de contentamento, entoou em alta voz. Eu sou o mago do bisturi e desejo pisar naqueles que me conduziram à prisão. Nunca matei ninguém, e posso operar você que está muito necessitado. Prepare a mente de sua esposa com calma, porque ela tem muita confiança no alemão e se souber que outro médico vai operá-la ficará em dúvida e isso pode prejudicar a intervenção. Nada lhe diga e providência para que ele não apareça por aqui. Ele é alemão e eu brasileiro. Dê oportunidade a um brasileiro. Sempre fui um materialista e no mundo vence aquele que pisa no outro. O aborto é considerado crime. Mas eu nada fiz que não fosse atender o desejo de mães e pais que não queriam ter filhos. Não me considero um criminoso. Hoje tenho carro, luxo e uma farta conta bancária. R. Lima, mas quem lhe disse para me procurar? Foi o padre. Ele tem o rosto deformado como queimado com ácido. Olhe. Se você desejar eu assino um cheque em branco e você saca o que quiser. O padre me informou que você está tomando tudo por aqui. E tirando dele os poderes. Está furioso porque está perdendo a força. Rocha Lima inicia nesse momento uma doutrinação seguida de um alerta sobre seu atual estado, mas o médico não se convence e rebate com argumentos científicos sobre a matéria que para ele é a única realidade. Afirma que a vida veio para a Terra através de partículas trazidas de outros planetas. O presidente então questiona sobre a origem das partículas dos outros planetas e ele responde que ainda não alcançou essa resposta. Rocha Lima parte para o ataque frontal e indaga sobre o nome do padre que o enviou e obtém a resposta. Frei Luís. Porém, quando lhe é mostrado o retrato de nosso líder espiritual, nega que tenha sido a mesma pessoa e exclama, o outro padre era deformado, não é esse do retrato. Anexado ao relato e as fitas magnéticas correspondentes à doutrinação de Romualdo encontrei uma declaração de próprio punho assinada pelo almirante Carlos Melo de Almeida, na qual ele descreve claramente que naquela sessão estava também o sensitivo Gilberto Arruda e que imediatamente à saída do obsessor, Frederico encarnou em seu médium, materializando em sua mão uma lâmpada vermelha que fora transportada do santuário de Frei Luís, na montanha da Boiuna, para ser arremessada contra a cabeça de Rocha Lima não fosse a interferência das entidades protetoras. Está também descrito que Gilberto trajava uma roupa bastante simples e nada portava nas mãos quando chegou. À reunião estavam presentes, além do presidente, os dois médiuns, Carlos Melo e o médico Átila Cláudio da Silva. Várias mensagens do padre Isabel foram também anexadas aos documentos e insistentemente o religioso alertava sobre uma grande falange especializada em processos obsessivos ligados ao sexo presente à minicidade do amor,
influenciando mediunicamente os sensitivos e as crianças do educandário, induzindo-as a desregramentos absurdos. Por outro lado, as mesmas mensagens discorriam sobre as medidas saneadoras ordenadas por Frei Luís, que designara monges e pigmeus para os trabalhos de defesa e orientava Rocha Lima a abordar o tema sexo durante as reuniões públicas das quartas-feiras e domingos. Aqueles foram dias de grande agitação, pois a instituição tinha sob sua responsabilidade 250 crianças, muitas médiums em potencial e que sofriam ataques mentais que visavam, principalmente, as meninas, com a intenção de lançá-las na prostituição. 23. O Cônego Viriato. Em mensagem datada de 19 de julho de 1979, Zabel traçava algumas informações sobre o misterioso Cônego Viriato M, que a seguir transcrevo. Graças a Deus. É preciso um cuidado especial com este irmão. Era realmente um cônego, e de há muitas encarnações se deixou dominar pelo homossexualismo. Habita, em decorrência de seus atos, terríveis regiões das sombras e agora foi incumbido pelos maiorais do mal a lutar contra nossa obra. Foi ele quem enviou o pobre médico Romualdo e muitos outros. Tentaremos fotografá-lo com sua fisionomia exata na reunião do próximo mês. Em sua última encarnação professava missas como cônego no Palácio São Joaquim e atacava, durante seus sermões, violentamente o espiritismo. É importante que aqueles que estiverem escalados para a reunião não faltem. Haverá necessidade de uma doutrinação prévia para que ele possa se acalmar. No passado mais distante foi também ligado à Inquisição e sua última encarnação foi aqui nesta mesma cidade. Ninguém deve se atemorizar diante desses ataques, pois é o prenúncio de grandes vitórias. Afastem vigorosamente de si o medo. Esqueçam um pouco os passeios, as viagens e as festas, pois o momento é de grande irresponsabilidade e perigo. A obra necessita mais do que nunca da presença e da união de todos. O confronto. O primeiro confronto entre Rocha Lima e o cônego deu-se em 18 de julho de 1979, às 7h30. Presentes estavam o almirante Carlos Melo, o administrador da fábrica Vichoide, Odílio Kropf de Carvalho, e o médium Ivan de Castro, em quem Viriato se encarnou. Todo o diálogo ficou registrado em fitas magnéticas e, embora longo e exaustivo, é apaixonante de ser acompanhado. Um verdadeiro duelo entre as trevas e a luz, do qual aqui apresento apenas alguns trechos que julguei serem os mais importantes. Viriato, pare meu irmão. Sou superior a todos aqui em todos os sentidos porque pertenço à Santa Igreja Católica. Não sou como vocês espíritas macumbeiros. É minha obrigação exterminá-los. Rocha Lima tenta argumentar, mas é bruscamente interrompido. Viriato, nada adianta. Vou acabar com todos, inclusive com esse médium a quem levarei a miséria. E quanto a você, sofrerá um acidente e morrerá, pois tenho poderes para fazer tudo isso. R. Lima, você nada pode diante do poder de Deus, meu irmão. Tudo depende dele, até mesmo nossas reencarnações sucessivas, às vezes por milênios. Viriato, estou aqui para ensiná-los, mas vocês não compreendem. Quando passarem pelo fenômeno da morte encontrar-se-ão no céu. R. Lima, o céu é uma criação interna de cada um. Desejamos sinceramente que Deus te ilumine e que Rita de Cássia dos impossíveis te dê a luz do que clareie teu espírito. Viriato, quem é você para falar em nome de Deus e dos santos? Você pertence ao demônio. Saiba que tenho estudado e conheço o hipnotismo. Quanto ao homossexualismo, ninguém pode provar nada. Eu não tenho vícios, mas tenho que proteger os rapazes. Rocha Lima, nesse momento, percebendo a intransigência do adversário, apela para a prece. R. Lima, vamos rememorar toda a sua vida. Jesus. Divino Mestre e Senhor, que a luz se faça na consciência desse irmão para que compreenda que debaixo de um hábito que deveria amar,
transgrediu a tua lei. Nós não o condenamos, mas é preciso que entenda que com seu sadismo milenar, encarnação após encarnação, tem conspurcado o seu espírito lançando-se no vício do homossexualismo e seduzindo crianças. Viriato reage violentamente, alterando a voz,